alunos, sejam muito bem-vindos a esta aula sobre matemática financeira. Eu vou estar abordando temas de matemática financeira para ensino superior, tá? Então, esses conteúdos a gente vai tratar ponto a ponto até atingir um nível mais avançado, conforme as universidades cobram geralmente para esse tipo de conteúdo, beleza? Então, a gente vai começar uma série de conteúdos aí em conceitos básicos de matemática financeira que são primordiais para vocês entenderem na resolução de exercícios, né? Então nós vamos falar aí sobre o fluxo de caixa, sobre juros simples e compostos, né? Sobre capitalização e desconto, sobre séries uniformes e assim por diante. Então, os conceitos iniciais a gente vai tratar mais visando o entendimento de como funciona, que isso vai nos ajudar na resolução de questões futuramente, tá bom? E nada mais básico na matemática financeira do que entender como é que funciona um fluxo de caixa. Essa é uma parte fundamental, pois ela resume exatamente aquilo que o exercício está querendo propor, beleza? Então, se você souber analisar o fluxo de caixa da questão ou souber elaborar o fluxo de caixa da questão, você vai ter muito mais facilidade na hora de resolver o problema, fazer os cálculos ali, tá bom? Então, como é que é feito um fluxo de caixa, né? Vamos esboçar um fluxo aqui. Então, ele é determinado por uma linha horizontal, e você vai dividir essa linha em tempos distintos. Então você segue uma série aí, de uma sequência numérica, né, de números naturais, e assim sucessivamente conforme for exigido o problema, né, até o tempo n, até o seu período n. Este período, ele pode representar, n pode ser um mês, pode representar o período de um mês, pode ser um bimestre, um trimestre, pode ser semana, certo? Semana. Pode ser também dia. Então, o que vai definir a frequência do período, entendeu? E o que vai ser representado aqui na questão, o que vai ser esses números do fluxo de caixa, o que vai determinar esses números? É o período de capitalização. Então, se a capitalização do seu fluxo de caixa for diária, o seu período no fluxo de caixa vai representar os dias, né? Porque cada dia aqui vai ocorrer uma capitalização ou alguma mudança no fluxo de caixa. Se né, num financiamento, por exemplo, né, você faz uma compra e parcela 12 vezes, então a capitalização desse financiamento ela é mensal, então o período ali você vai tratar cada um como um mês, e assim sucessivamente, beleza? Então, essa é a visão que você vai ter do período. Vai depender do período de capitalização do investimento do projeto. Beleza? Aí, beleza. Então, essa parte nós já resolvemos. O período, você já sabe como é que identifica ele. Então, como é que vai ser aqui a saída e entrada do fluxo de caixa? As setas que saem, né, tem uma direção negativa, suponhando que aqui seja positivo, né? Da linha para cima é positivo, da linha para baixo é negativo. As setas que têm sentido direcionado para o ponto negativo do fluxo de caixa representa a saída, né? Uma saída do bolso da pessoa em questão. Então, se você está fazendo financiamento, aí você tem que pagar prestações ao longo de um período, aí todo pagamento que você fizer vai representar uma saída do seu caixa pessoal, entendeu? Então, como você sendo referencial, os pagamentos de cada parcela vai representar uma saída. Se o referencial for o banco, que é
pessoa que vai receber os pagamentos que você fizer, no fluxo de caixa do banco, vai representar uma entrada de caixa. Então, observem também que depende do referencial. Então, se você é o referencial, vai ter uma seta, né, indicando saída do caixa do seu fluxo de caixa. Então, as setas elas podem estar dessa maneira, né, embaixo da linha, ou pode estar também de cima para baixo. Porém, sempre com a seta indicando para baixo, entendeu? Então, essas duas maneiras aqui podem ser representadas para vocês. Então, esse é um exemplo, né, de saída de caixa. Um exemplo de entrada de caixa é a seta, né, perpendicular à linha do fluxo, porém voltada para cima. Então, ela pode ocorrer dessas duas maneiras aqui, de baixo para cima ou da linha para cima, entendeu? Então, joia, essa aqui é a representação do seu fluxo. O tamanho da seta, ela também é um indicativo, né? Ela não é necessariamente proporcional, porém ela indica o valor daquela entrada, daquela saída em relação aos demais. Então, ela pode ser utilizada também para determinar a quantidade de pagamento ou a quantidade de recebimento que você for ter naquele período específico, entendeu? Então, se atentem também ao tamanho das setas. Elas podem variar conforme o fluxo de caixa, tá bom? Outra questão também, o tempo zero sempre vai estar representado pelo valor presente do financiamento ou do investimento que você for fazer. Então, geralmente, este valor, né, se você faz um investimento, você está tendo uma saída do caixa, né? Então, o investimento é tratado no tempo zero como uma saída de caixa. E nos demais períodos, né, o investimento vai gerar retorno para você e vai ter uma entrada constante no seu caixa. Então, cada período de capitalização do investimento vai gerar, a princípio, né, vamos supor que aqui é uma entrada uniforme. Então, no investimento você tem uma saída no tempo zero e nos demais períodos vão ter uma entrada de caixa até o final do período, conforme for as regras do investimento. Beleza? Então, funciona desta maneira. Aí aqui você passa uma linha aqui, só para indicar que são todas do mesmo tamanho, né? As parcelas são todas iguais. Aí, o valor investido a gente determina geralmente como PV. Os valores que você for receber mensalmente, né? Se for um investimento, por exemplo, de retorno mensal para o investidor, aí a gente vai chamar esse retorno mensal de PMT, que é a parcela que ele vai estar recebendo todo mês do retorno do investimento dele. Aí essas sequências de recebimentos constantes, elas são chamadas de PMT, entendeu? A linguagem matemática. Aí uma abreviação de um termo em inglês, que eu esqueci nesse momento, mas depois eu mostro para vocês na parte de texto dentro do blog da plataforma SOS Tutoria, tá bom? Então, funciona desta maneira. E ao final do período, né, supor que o seu investimento termine no período N, no final do período você vai fazer um somatório disso tudo e vai chegar no seu FV, que é o valor futuro. Future Value. Aí o PV é Present Value e o PMT eu ainda não me lembrei aqui. Mas depois eu escrevo para vocês. Então a ideia é sempre determinar o valor presente e ver o comportamento que ele vai ter no futuro, entendeu? Então o fluxo de caixa traz essa visão para você, da organização do que vai acontecer com o dinheiro à medida que os períodos acontecem, entendeu? Então, por isso que é importante vocês saberem montar o fluxo de caixa e saber interpretar também o que está acontecendo, né? Então, se um fluxo de caixa aparecer dessa maneira aqui para vocês vão conseguir entender que está ocorrendo uma saída de caixa, né? Vou tirar essa seta aqui que é de exemplo. Então, o fluxo de caixa é exatamente esse aqui. Então, está
está saindo um valor do seu fluxo de caixa, né, que vai representar um investimento, e à medida que o tempo avança, você vai recebendo parcelas de retorno desse investimento, né? Então, e ao final, o somatório disso você vai atingir o seu valor futuro. Bacana? Então, essa é uma ideia que vocês devem ter ao analisar o fluxo de caixa. O que mais aqui que é importante? Às vezes também a taxa de retorno pode estar representada aqui no fluxo de caixa, aí pode colocar aqui 2%. Aí esse 2% aqui vai depender do período do seu fluxo de caixa. Então, se isso daqui é mensal, a sua taxa efetiva de juros também vai ser mensal. Então, não precisa colocar aqui que é ao mês, se o período do seu fluxo de caixa já for mensal, entendeu? Então, são informações que estão embutidas, implícitas dentro do fluxo de caixa, beleza? Então, essas são as questões que geralmente pode aparecer, tá? Aí, cada exercício tem uma particularidade, aí você tem que ir praticando para entender todas as variações que podem acontecer, tá? Mas a princípio a ideia inicial é essa daqui, é você saber fazer a leitura do fluxo e entender o problema para você assim conseguir calcular, fazer os cálculos necessários, né, com mais precisão, beleza? Então isso aqui é muito importante. Se vocês tiverem dúvida com isso, procurem um material mais teórico para concluir as dúvidas pontuais que vocês tiverem. E também vocês podem utilizar o campo de comentários aqui, que eu vou ajudar vocês nas dúvidas que surgirem para vocês, beleza? Então, por esse vídeo é só, e no próximo vídeo eu vou falar sobre juros, o conceito que a gente utiliza para calcular os juros e como é que ele pode trabalhar ao seu favor ou ao seu desfavor. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Até mais.